Olá, pessoal, paz, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso terceiro dia da nossa consagração, da campanha que vai se iniciar amanhã, amém? Tá, a gente vai iniciar uma campanha de 10 dias, onde a gente vai estar aqui pregando sobre os mandamentos de Deus, pregando e explicando o que significa cada mandamento de Deus ali, tá bom? E hoje é o último dia de consagração, é a nossa última pregação. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então declara isso dentro da sua casa. Nada fora do lugar na minha vida. Nada fora do lugar na minha casa. Nada fora do lugar no que Deus quer para minha vida. Amém? Então você declara isso dentro da tua casa. Declara que dentro da sua casa nada vai ficar fora do lugar, porque você vai estar no centro da vontade de Deus. Amém? Tá? E hoje aqui, para a gente fechar essa consagração, o Senhor colocou no meu coração Jonas 3, tá? Capítulo 3, versículo 4, versículos 5, 6 e o 10, que fala assim, ó. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava dizendo, daqui a 40 dias Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e se vestiram de cilício, desde o maior até o menor deles, olha. E chegou esta palavra ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, despojou das suas vestes e cobriu com cilício e se assentou sobre a cinza. E o versículo 10 que fala assim, ó. E viu Deus o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e se arrependeu do mal que havia dito que lhes faria, e não o fez. Olha só, como, né, como você, estando no lugar certo, na hora certa, você tem o poder de salvar uma humanidade, de salvar pessoas, de salvar um reino, de salvar, né, não só uma pessoa, mas várias pessoas. Se eu me calasse hoje com essa pregação, talvez teria pessoas precisando ouvir essa pregação, ouvir essa mensagem de Deus, né? Então, eu estaria pecando contra Deus, sabe? Então, foi o que aconteceu ali com Jonas. Jonas, ele estava fora do lugar, né? Se você for ler antes ali, Jonas não queria ir pregar em Nínive, né? Jonas não queria pregar em Nínive, não queria falar para aquele povo todo, porque achava no coração dele que o povo não iria se arrepender. Só que Deus, ele conhece o coração de cada um, né? E ele disse para Jonas para ir a Nínive pregar a palavra do Senhor. Pregar a palavra lá e falar para aquele povo que Nínive iria ser destruída, sabe? Só que no coração de Jonas, ele achou talvez que o povo não iria ouvir, não iria se arrepender, sabe? Só que ele estava bem enganado, né? Estava muito enganado, porque Deus é aquele que sabe de todas as coisas, né? De todas as coisas. Jonas se escondeu, foi parar dentro da barriga da baleia, lá do peixe grande, sabe? E teve que ir até a cidade onde Deus tinha falado para ele ir, sabe? Então não adianta estar fora do lugar. Não adianta estar fora da vontade de Deus. Não adianta a gente estar fora do plumo de Deus. A gente tem que estar exatamente aonde Deus quer. Exatamente onde Deus quer. Essa semana mesmo eu falei com uma amiga e essa amiga estava em dúvida para onde ela iria. E eu falei, olha, talvez Deus quer você naquele lugar, porque não é o lugar que vai fazer a gente prosperar ou a gente seguir à frente, né? É os planos de Deus sobre aquele lugar, sabe? Então, o negócio de Deus não é com a gente, é com as almas que Ele tem, é com as pessoas que tem naquele lugar, né? Talvez ela naquele lugar, ela vai ser canal de bênção para aquelas pessoas naquele lugar. Talvez a pessoa nem sabe que vai ser canal de bênção, né? Naquele lugar determinado onde Deus determinou para ela. Só que Deus, ele sabe quem ele atinge. E foi isso que eu falei para amiga minha. Eu falei assim, olha, Deus quer você naquele lugar porque talvez você vai ser canal de bênção para outras pessoas. Foi exatamente essa palavra aqui, né? Que Deus falou no meu coração hoje, confirmando o que eu tinha falado para ela. Entende? Então, enfim, ela decidiu voltar para onde ela estava. Ou seja,
fazer a vontade de Deus, né? Fazer a vontade de Deus. A gente não vive por nós mesmos. Talvez a gente imagine que a gente caminha por nós, mas a gente não caminha por nós. A gente caminha pela vontade de Deus, quando a gente entrega o nosso coração para Deus. Então, Jonas ali, ele foi teimoso, sabe? Ele foi teimoso, ele não queria, ele achou que o povo ia ser, o povo não ia acreditar, que o povo não merecia ser abençoado por Deus, né? Você vê que aconteceram várias coisas, Deus foi lá, sabe? E trouxe uma tempestade no barco de Jonas, aonde Jonas não teve outra alternativa a não ser estar no lugar que Deus mandou, estar no lugar certo, na hora certa, para poder proclamar a palavra de Deus. Então é isso que Deus quer de nós, que a gente esteja no lugar certo, nada fora do lugar na nossa vida, nada fora do lugar, nem sabe, nem dentro da nossa casa, na nossa vida, nada fora do lugar. Deus não é Deus que tem as coisas fora do lugar. Você vê ali que Jonas estava fora do lugar, Nínive estava fora do lugar, estava fora dali da bênção de Deus, né? Nínive estava totalmente assim, totalmente em pecado, totalmente desorientada. Nínive estava vivendo assim, sabe, o que Deus não estava se agradando. Então Deus falou, vai lá e fala para aquele povo que em 40 dias eu vou detonar com tudo, vou acabar com tudo ali. Que 40 dias ali o povo vai morrer, o povo vai, né, vai sofrer, entende? Então Jonas, mesmo assim, Jonas não quis ir, Jonas quis que acontecesse isso tudo mesmo, mas Deus, como é tão misericordioso, Deus é tão misericordioso na nossa vida, sabe? Às vezes a gente não merece, mas Ele é, assim, misericordioso, né? Deus tem a misericórdia de nós, Deus quer a gente no devido lugar, na hora certa, em tudo, que a gente tenha, assim, o nosso momento, assim, sabe? Com Ele, assim, tudo no seu devido lugar. Tudo. Deus não trabalha com a nossa vida fora dos planos dele. Não trabalha, não adianta, sabe? Se você cismar em estar fora da presença de Deus, você pode ter certeza que vai vir tribulação na tua vida, né? Que às vezes até a gente na presença de Deus, a gente tem que orar, pedir discernimento para Deus, para a gente estar na direção certa, né? Porque às vezes o inimigo ele vem para confundir a nossa direção, confundir a direção certa que Deus quer a gente. Porque aquela direção certa vai salvar pessoas, né? Você é responsável por salvar pessoas, salvar sua família. Você precisa dentro da sua casa estar na direção certa, tá tudo no seu devido lugar, para que o teu coração esteja na direção certa, para que tudo esteja na direção certa ali de Deus. Para que Deus venha trabalhar na sua vida e na vida das pessoas que estão dentro da sua casa, tá? Então foi o que aconteceu ali com Nínive, né? Então Jonas foi e pregou essa palavra e disse que ia ser tudo destruído, e o rei aceitou, né? O rei aceitou, o rei proclamou jejum, proclamou oração, sabe? Ali todos creram, sabe? A cidade inteira, né? Todos creram. Então isso é extraordinário, isso é maravilhoso, sabe? Isso fala ao nosso coração que a gente não é dono do nosso coração, a gente não é dono de nós mesmos, né? Jonas pensou que ninguém ia escutar, porque ele estava escutando o coração dele, falando ali, a mentira da mente dele, falando que o povo não ia acreditar, sabe? Só que Deus vinha falando, vai lá, vai lá, vai lá, né? E ele não ia, sabe? Então veio várias coisas ruins assim na vida dele para poder ele estar na hora certa ali no local certo. E Nínive também foi salva, foi colocada no lugar certo, né? Nínive foi colocada assim, tudo ali no ponto certo, sabe? Ali onde eles creram, onde eles acreditaram em Deus, onde eles se prostraram a Deus, sabe? Nínive foi salva. Por quê? Porque Deus, né? Deus voltou o seu coração para Nínive. Deus perdoou os pecados de Nínive, sabe? Então isso é extraordinário, sabe? Então pode acontecer o que acontecer com a gente pode cair, pode pecar, mas se a gente se arrepender, sabe, o Senhor ele vai estar com a mão estendida, com o coração aberto para nos receber novamente. Então não pense você assim, você tá pensando que talvez, sabe, Deus não tá te ouvindo, que Deus não tá te escutando, mas ele tá sim.
Ele tá assim, ele tá só de braços abertos te esperando. Você se arrepender para você voltar para os caminhos do Senhor, tá? O caminho certo. Amém? Porque é no caminho certo que Deus nos abençoa, é no caminho certo que Deus tem bênção, é no caminho certo, é onde Ele quer você ali, tá? Ele quer você naquele lugar, naquela hora, naquele momento, proclamando a palavra dEle. Amém? E não seja como Jonas, sabe? Se Deus falar contigo, faça na mesma hora, porque senão você vai perder. E não queira perder as coisas, né? Por quê? Porque lá na frente tem salvação para muitas pessoas, sabe? Olha só que a palavra que Jonas pregou para Nínive, ele salvou Nínive inteira. Imagina a responsabilidade que ele estava sobre a mão dele, né? Sobre a boca dele ali na hora que ele profetizou para todos, entende? Então, isso é muito importante. É muito importante não ter nada fora do lugar na nossa vida para que a gente venha estar no momento certo, na hora certa, ali fazendo a vontade de Deus, tá? Abra o teu coração para Deus. Abra o teu coração para Deus, porque não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade dele. Então, para que ficar lutando? Para que ficar relutando contra Deus? Se Deus mandou você fazer algo, faça. Né? Se Deus mandou você abrir uma igreja, abra. Se Deus mandou você, sabe, cantar, canta para Ele. Se Deus mandou você, sabe, ir lá naquela cidade, pregar a palavra naquela cidade lá onde você não quer ir, vá. Vá, sabe? Faça a vontade de Deus, porque se você fizer a vontade de Deus, as coisas vão dar certo na sua vida, vai ser próspero e abençoado em nome de Jesus, tá? Não seja como Jonas, tá? Coitado de Jonas, né? Se ele soubesse, ele teria feito antes a vontade de Deus, né? Mas a gente é falho, a gente é pecador, a gente espera, às vezes, muitas das vezes, o mal acontecer para poder tomar uma direção, tomar uma posição, né? Então,